Olá, vamos dar início à nossa primeira videoaula. Na aula de hoje a gente vai estar conversando um pouquinho com vocês sobre o texto que está disponível aí no AVA, que o título do texto é O Método Fenomenológico de Merleau-Ponty como ferramenta crítica na pesquisa em psicopatologia. Esse é um texto da Virginia Moreira e é um texto que vai estar complementando o que a gente já viu na última aula sobre a psicopatologia e a ideia de Merleau-Ponty sobre isso. Nós vamos complementar alguns temas que o texto vai trazer, como também já falar um pouco sobre a pesquisa em fenomenologia. Especificamente esse texto ele vai tratar da pesquisa em psicopatologia fenomenológica, mas a visão que ele traz da pesquisa crítica dá para a gente já compreender um tema que nós iríamos trabalhar na próxima etapa, que seria da pesquisa em fenomenologia. Assim, esse texto vai auxiliar vocês tanto para a prova, quando tiver avaliação, quanto para o projeto de pesquisa que eu havia pedido para vocês para a próxima etapa. Então, esse texto que está disponibilizado para vocês, ele vai começar trazendo, a partir do pressuposto do Merleau-Ponty, algumas considerações, algumas releituras que o Merleau-Ponty vai fazer sobre a fenomenologia, sobre alguns aspectos do Rousseau, Entre esses aspectos, Merleau-Ponty vai trazer a consciência. Para ele, a consciência ela não é sozinha, a consciência sempre vai ser a consciência de algo, que é a perspectiva da intencionalidade trazida por Rousseau, do qual nós já conversamos bastante. Mas é importante frisar que essa noção de consciência, trazida por Merleau-Ponty, que ela é uma noção que a consciência sempre está ligada a algo, ela não vem só. Então, nós não somos seres que nascemos e vamos ter uma consciência independente, sozinha, de qualquer, que nasce inato, que vem inato. Ele vai nascer essa consciência a partir das nossas construções. Para Merleau-Ponty, nós somos seres mundanos, já falei disso algumas vezes para vocês. E esse ser mundano do qual nós somos precisa, para o entendimento da fenomenologia e o entendimento da pesquisa, precisa o tempo inteiro estar exercitando a redução fenomenológica. Mas, como seres mundanos, Merleau-Ponty vai frisar que é impossível ter a redução fenomenológica completa por inteiro, porque enquanto seres mundanos, nós temos o mundo em nós, e a nossa subjetividade, a nossa forma de ver as coisas, e isso precisa estar muito claro. Nós já conversamos sobre isso, eu só estou frisando para que a gente possa elencar alguns elementos aqui interessantes. Dentro dessa perspectiva, pensar que a redução fenomenológica não é completa, ela não é totalmente completa, é saber que nós, enquanto pesquisadores, psicólogos, psicoterapeutas dentro dessa área, precisamos estar conscientes dos nossos valores, das nossas crenças, do que a gente acredita, das nossas hipóteses nas pesquisas, para que a gente possa colocar entre parênteses, para que a gente possa suspender e deixar em parênteses, entendendo sempre que ela não vai ser completa. Isso é a base do qual o Merleau-Ponty vai fazer essa releitura. Nesse sentido, não se pode pensar a essência sem vincular a existência. Então, o Merleau-Ponty vai trazer isso com muita ênfase. Não dá para pensar a essência do homem ou pensar a humanidade do homem se não trouxer esse mundo, essa existência, essa mundanidade do qual ele é criado, do qual ele vai ser formado, certo? E aí eu gostaria que vocês lessem comigo no texto que está aí. Eu quero frisar e fazer a leitura da página 449, que tem no terceiro parágrafo, do lado esquerdo, tem um parágrafo que é muito importante trazer. Eu vou ler com calma, pausadamente, mas vocês voltem ao texto para poder entender um pouco melhor essa frasezinha, tá ok? Ele vai dizer o seguinte: não há verdade exata ou absoluta. Neste sentido, a fenomenologia de Merleau-Ponty pode ser utilizada como ferramenta crítica de revelação do mundo na pesquisa psicopatológica, na medida em que compreende o fenômeno psicopatológico de forma mundana, com múltiplos contornos, tal como descrevemos a seguir. O que é que ele vai falar desses múltiplos contornos? Vocês vão observar que no link onde estava próximo o vídeo, também eu coloquei uma pintura de Cézanne. Com certeza vocês viram e não entenderam o porquê dessa pintura. Mas exatamente o texto vai fazer menção dessa pintura do Cézanne, que é uma artista plástico. E o Cézanne ele vai fazer pinturas, os quadros dele, todos os quadros dele seguem uma linha, seguem um método, seguem uma forma de pintura, da qual não existe uma figura parada.
estática. Sempre as pinturas são pintadas ou são pinceladas com várias pinceladazinhas que dão a ideia daquele objeto, daquela paisagem, e aí o Melon vai chamar isso de múltiplos contornos. Essas pinceladas dão uma ideia de movimentação, até porque, a depender de como a gente olha para essa figura, você vai estar compreendendo como ela se organiza para cada um de nós. Então a gente vai estar vendo a pintura, observando a pintura, mas não vai ser algo fixo como um retrato, como uma fotografia. E é isso que o Merleau-Ponty, que a Virginia vai trazer aqui na perspectiva de Merleau-Ponty para a psicopatologia. Ou seja, para ele, pensar a psicopatologia de uma forma fenomenológica é sempre pensar a psicopatologia a partir dos seus múltiplos contornos. Então ele faz o comparativo dos múltiplos contornos, que é dessa pintura aí da qual vocês já viram, e da fotografia. Para ele a fotografia ela é estática, ela é parada, ela não tem movimento, e por não ter movimento ela pode ser fictícia, ou seja, ela não é real. Já nas pinturas de múltiplos contornos, ele vai dizer que há uma mistura entre o real e a realidade, que vai trazer uma deformação do que de fato, do que o retrato não traz. O retrato traz algo formal e estático, parado. E já na perspectiva da pintura vai trazer uma deformação, vão trazer múltiplos contornos, do qual Cézanne na pintura vai dentro da perspectiva do expressionismo, e já para Merleau-Ponty ele faz traz essa comparação para explicar um pouco de como perceber a psicopatologia a partir dos múltiplos contornos. Daí, tudo o que a gente já conversou nas aulas, na perspectiva de entender a psicopatologia, sem estar dentro de um padrão, sem estar enquadrado, é perceber a partir de todos os elementos, de vários elementos que pintam essa imagem, ou que pintam esse quadro, né? Até quando a gente chama de quadro psicopatológico, então eu vou fazer a mesma comparação usando o quadro de Cézanne, que pintam esse quadro de uma forma a partir dos contornos, a partir de múltiplos contornos, sejam eles biológicos, sejam eles psicológicos, seja ele já a história de vida da pessoa, seja ele o contexto social e mundano ao qual ele vai estar presente. Então, nesse sentido, para Merleau-Ponty não há uma perspectiva de fotografia, de parado, mas sim uma perspectiva dos múltiplos contornos. Ainda nessa mesma página, né, ele vai trazer um trechinho bem pequeno falando sobre o Merleau-Ponty no último parágrafo, e aí o Merleau-Ponty coloca assim, a fala dele mesmo, diz assim: não assinalar nenhum contorno seria privar os objetos de sua identidade. Assinalar somente um significaria sacrificar a profundidade, quer dizer, as dimensões que nos facilita a coisa. Ou seja, ele não quer que você, a ideia dele não é que você olhe para aquela coisa que esteja pronta e acabada com um contorno apenas, e nem que também não existam contornos. Então, a perspectiva de múltiplos contornos ao qual ele traz vai nos dar essa visão da psicopatologia fenomenológica como uma perspectiva crítica, de fazer essa observação a partir da descrição, né, que o sujeito vai trazer, lembrando-se sempre da redução fenomenológica, ok? Nessa perspectiva de mundanidade da psicopatologia, ele diz aqui que no caso os psicóticos, eles ficam sem contorno, é como se os psicóticos eles não tivessem contornos, e por não ter esse contorno, eles ficam soltos no universo. Seria essa interpretação qual ele traz. Já os neuróticos, eles têm contornos e contornos rígidos, firmes, e por isso eles vão estar sempre naquela perspectiva do que tem que ser feito daquela forma da qual ele pensa, ou como ele olha e age para as coisas de uma forma mais rígida. Então vocês começam a ver que ele traz essa perspectiva para os contornos até na questão do diagnóstico em si, certo? Então, uma outra questão que traz nessa página, na página 449, ao qual eu já tinha falado para vocês, foi o significado do pathos. É aqui que ele traz que pathos significa paixão, sentimento, e também significa doença. Então, para isso ele diz, não dá para a gente ver a patologia apenas sobre um contorno, né? Apenas sobre uma visão do diagnóstico, apenas sobre uma visão, já que o próprio significado da palavra nos traz uma série de elementos. Então, é ver a psicopatologia a partir, né, dos múltiplos contornos, das múltiplas formas de ver, das múltiplas pinceladas ao qual ele refere ao quadro de Cézanne.